Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos dar início ao nosso bate-papo para procurar esclarecer algumas dúvidas aí acerca do auxílio emergencial, né? Como eu acabei de postar, foi sancionado agora no final da tarde pelo presidente da República. Temos várias dúvidas ainda em relação a como isso vai ser operacionalizado, ou seja, como as pessoas vão poder proceder para ter acesso, principalmente como vão poder se cadastrar, aquelas pessoas aí que não recebem o Bolsa Família, que não estão inscritas aí no CAD único, no Cadastro Único do Ministério da Cidadania. Então, muitas dúvidas acerca de que tipo de pessoa vai ter acesso a este benefício, né? Por exemplo, me foi questionado hoje no decorrer da tarde se um estagiário poderia ter direito, se um trabalhador rural, se o fato da pessoa residir com alguma pessoa que tenha um vínculo formal, um emprego, uma renda. No caso, também foi questionado a questão de mães que são responsáveis por uma família monoparental. Também se manteve também essa decisão de garantir uma cota duplicada, no caso não apenas R$600, mas R$1.200, já adianto para vocês. Então acho que já temos um bom número de pessoas entrando na live, então a minha intenção inicial é fazer aí um panorama geral, né? Vamos fazer um resumo das principais novidades que nós temos e, a partir disso, surgindo alguma dúvida por parte de vocês, fiquem à vontade, encaminhem, aí podem digitar que eu estou verificando aí quem está entrando, quem está postando, e aí a gente vai esclarecendo. Pois bem, vamos contextualizar para que serve este auxílio emergencial. Como nós sabemos, estamos vivendo um momento atípico aí de uma pandemia que tem acarretado severas consequências de aspecto econômico, de aspecto social e também de aspecto jurídico. Na economia, basicamente, as atividades estão paralisadas. Então, por exemplo, aqui no Distrito Federal, o comércio, de modo geral, ele está fechado. Apenas aquelas atividades essenciais, como, por exemplo, atividades hospitalares, atividades da área de saúde, atividades de segurança pública e também supermercados. Então, nós tivemos aí um fechamento bastante expressivo das atividades, e isso faz com que a economia desacelere, né? Por exemplo, o dono de uma loja no shopping, que é o exemplo que eu trago, né? Ele não pode desenvolver sua atividade, mas ele tem obrigações, pagar fornecedores, pagar os seus empregados. Então, isso certamente traz um grande impacto na economia por parte do setor empresarial, e isso vai refletir na vida dos trabalhadores. Mas, né, a preocupação primeira do governo é com relação àquelas pessoas que não têm uma renda formal, que neste momento que estão aí, né, em medidas de isolamento social, trancados dentro da sua casa, o que vai fazer para garantir o seu sustento. Uma coisa é o servidor público que tem sua renda garantida, né, por enquanto, que já estão falando aí em cortes, em reduções. Outra coisa é aquele empregado que tem aí, né, um vínculo contratual e, por consequência, tem o seu salário, ou então terá medidas para a proteção do seu salário, como, por exemplo, antecipação de férias, banco de horas, né, fazer uma compensação. Acabei de ver no G1 agora, né, da edição de uma medida provisória, estabelecendo essas medidas de proteção ao emprego, principalmente permitindo a redução proporcional de salário de jornada, que seria aquela suspensão do contrato prevista inicialmente lá no artigo 18 da medida provisória 927, que no dia seguinte foi revogado, porque na ocasião eles estavam prevendo uma suspensão do contrato sem haver remuneração por parte do trabalhador. Agora não, agora está vindo até a possibilidade de conceder um seguro-desemprego para o trabalhador, mas isso é para aquele que tem um vínculo formal. A pergunta é para aquele trabalhador informal, aquela pessoa que não tem uma renda garantida. Como ela vai fazer? Então o objetivo foi instituir um auxílio emergencial através de uma alteração na Lei 8742 de 93, a Lei de Assistência Social. Então não é um benefício de caráter previdenciário, não vai ser custeado pela Previdência Social, pelas contribuições sociais dos trabalhadores. E esse auxílio emergencial visa quem? Primeiro, pessoas acima de 18 anos. Então nós já temos um critério objetivo. Então um adolescente, um estagiário, por exemplo, 16, 17 anos, não seria contemplado. Além disso, o segundo requisito é não ter um emprego formal. Ou seja, a pessoa não pode ter carteira assinada, porque se ela tiver um emprego formal, aí serão outras medidas que o governo vai implementar, que vai procurar preservar o seu emprego,
preservar a sua fonte de renda. Então também não pode ter emprego formal, mas não apenas aquelas pessoas que têm carteira assinada. Por exemplo, aqui em Brasília é muito comum a pessoa ter um cargo comissionado. Então, ela tem uma renda formal, ela tem um vínculo, né, mantido aí com a administração pública, não passou num concurso, não é um servidor efetivo, não é um empregado público que não atua com uma estatal, mas é um comissionado. Então, da mesma forma, estaria afastado deste auxílio emergencial. E aí passamos aos critérios de renda. O objetivo nesse primeiro momento é socorrer aquelas pessoas consideradas de baixa renda, que necessitam mais desse recurso em caráter emergencial. Então, neste caso, foi estabelecido lá basicamente 3 critérios. Primeiro é que a renda per capita, a renda por cabeça, né, por pessoa no âmbito familiar, não poderia superar meio salário mínimo. O outro critério é que a composição total da renda familiar não poderia superar aí 3 salários mínimos, vamos dizer aproximadamente R$3.000. E também, outro critério a ser observado diz respeito aí à declaração do imposto de renda, né, no exercício 2018, então também não pode superar o valor aproximadamente, pelo que eu vi, era de R$28.000. Então esse é o critério objetivo para designar quem vai ter acesso ao benefício. Outro requisito, então, teria que ser aí um microempreendedor individual, um MEI. Então, também seria a possibilidade de essa pessoa ser contemplada, até porque ela não tem uma fonte de renda garantida. Um outro detalhe também que foi aprovado no Senado, no que diz respeito àquele que tem emprego formal, o trabalhador intermitente. O trabalhador intermitente, ele é aquele que tem um vínculo formal, ele tem carteira assinada e, por consequência, ele não, estaria afastado por aquele critério inicial de não ter um emprego formal. Porém, no Senado, qual foi o entendimento? No Senado foi o entendimento de que esse trabalhador intermitente, ele não tem uma renda garantida, porque ele tem períodos de atividade, onde ele presta o seu trabalho, e períodos de inatividade, onde ele não desenvolve as suas atividades. Então, neste caso, ele seria contemplado se ele estiver nesse período de inatividade. O exemplo é o garçom de uma empresa de buffet, por exemplo, buffet para casamento, para festa de 15 anos. Ele vai trabalhar quando for demandado, do contrário ele vai ficar, né, à disposição e podendo prestar serviço para outros contratantes. Então, nesse caso também o trabalhador intermitente vai fazer jus a receber. Voltando em relação ao microempreendedor individual. Então, também, da mesma forma, aquele contribuinte individual, ou seja, o autônomo, o encanador, o eletricista, aquele faz tudo, né, que também ele contribui para a Previdência Social, mas ele não tem uma renda garantida. E outros critérios estabelecidos para definir quem vai ter acesso, né, como já foi dito hoje, quem vai ser a primeira classe contemplada são aquelas pessoas que já recebem o Bolsa Família. Então, pessoas que já estão recebendo o Bolsa Família vão passar a receber, pelo prazo de 3 meses, este auxílio emergencial. A peculiaridade é que não vai poder cumular, não vai receber os 2 benefícios, Bolsa Família e mais o auxílio emergencial. Vai ser pago o de valor maior. Então, via de regra, vai ser pago aí o auxílio emergencial, passado o período de 3 meses, que pode ser prorrogado, a depender aí da propagação da pandemia. Então, neste caso, encerrado o benefício, o auxílio emergencial, se restabelece o Bolsa Família se a pessoa ainda mantém, né, as condições de necessidade. A segunda classe contemplada seriam aquelas pessoas inscritas no CAD único, no cadastro único, que aí é um cadastro operacionalizado por meio do Ministério da Cidadania, que visa ter informações de pessoas enquadradas no conceito de baixa renda e, por consequência, contemplada com os benefícios assistenciais. Por exemplo, o BPC-LOAS, o benefício de prestação continuado da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, neste caso, nós temos lá quem está inscrito no cadastro único, no CAD único. Detalhe que quem for receber este benefício, no caso o auxílio emergencial, não pode estar recebendo o benefício previdenciário, vamos pensar aqui no auxílio-doença, vamos pensar aqui numa aposentadoria, e mais, também não pode receber um benefício assistencial, ou seja, o BPC-LOAS. Se tem um idoso lá acima de 65 anos, uma pessoa com deficiência, que não tenha condições de manter o seu sustento e esteja recebendo o benefício assistencial, neste caso, não vai
poder cumular. O que se pode, como vimos, é aquela pessoa já contemplada com o Bolsa Família, ela vai poder receber o auxílio emergencial, porém não vai poder cumular esses dois benefícios. Outro critério que foi estabelecido é o limite de cotas, ou seja, 2 cotas por família. Então, num núcleo familiar, apenas 2 cotas poderão ser pagas. E também tem aquela peculiaridade de mães, né, responsáveis por famílias monoparentais, no popular a mãe solteira. Neste caso, ela vai ter condições de receber 2 cotas, ou seja, R$ 1.200, certo? E também nós temos aquela situação da pessoa que não é um MEI, não é um microempreendedor individual, não é um contribuinte individual formalizado, porque não contribui para a Previdência, mas pode ser aí um camelô que trabalha na rua, por exemplo. Pode ser a situação aí de um motorista de aplicativo que não recolhe para a Previdência Social. Então, neste caso, ele poderia ter direito ao benefício e, como não está recebendo o Bolsa Família, não está inscrito no CadÚnico, teria que fazer uma declaração, ou seja, uma autodeclaração dizendo que se encontra dentro desses requisitos. Então, o panorama geral acerca dos critérios para receber este benefício, né, são esses que eu acabei de compartilhar com vocês. A grande dúvida de vocês diz respeito à questão de como vão operacionalizar. Então, o que nós vimos? Foi, né, votado no Congresso Nacional, sancionado hoje pelo presidente da República, com alguns vetos, né? Por exemplo, havia uma restrição na modalidade da poupança em que esse benefício ia ser depositado, eles liberaram isso, então não vai mais existir. Também com relação àquelas alterações de valor limite para receber o benefício de prestação continuada de 1/4 para meio foi suprimido, foi vetado nesse dispositivo. E uma outra disposição que diz em relação à averiguação periódica por parte do governo para verificar se a pessoa estava preenchendo os requisitos, e se não preenchesse no decorrer desses 3 meses, ela perderia. Então o governo achou que é melhor não gastar energia com isso agora, nesse momento de pandemia, e simplesmente se preocupar em analisar o pedido daquelas pessoas que estão requerendo, né, esse benefício, esse auxílio emergencial. Então, o que nós temos que aguardar agora? A regulamentação por parte do governo. O que já foi antecipado? O pagamento vai ser feito por intermédio de bancos oficiais. Podemos pensar aqui Caixa Federal, Banco do Brasil. E, considerando esse momento de isolamento social, certamente eles não querem que tenhamos aí aglomeração de pessoas na porta de uma agência ou na porta de algum órgão público. Então, por consequência, todo o processo de habilitação, de preenchimento desse cadastro vai se dar de forma eletrônica. Não informaram ainda qual vai ser o sistema, se será algum sistema que o banco pagador vai disponibilizar para que as pessoas possam se cadastrar. Havia, né, alguns rumores acerca da possibilidade de também usar o Meu INSS, que já é um instrumento que o beneficiário pode fazer uso para ter acesso ao benefício de prestação continuada de caráter assistencial, mas sabemos que a situação do INSS hoje, em termos de volume de atendimento de demanda, é bastante grande, então não seria talvez prudente cumular também essa nova atribuição, mas isso ainda não está definido. O que nós temos que aguardar, e esperamos que seja o mais breve possível, é a divulgação desses mecanismos de cadastramento. E aí, basicamente, a pessoa vai ter informar os seus dados pessoais, mostrando que se enquadra, né, em relação a esses critérios, principalmente ao critério de renda, e também fazer essa autodeclaração. Este é o panorama geral. Eu recebi aqui algumas perguntas, está dizendo aqui, primeiro, eu não tenho RG, não tenho registro geral. Teria que ter algum outro documento oficial que é aceito pelo governo. Podemos pensar em uma carteira de motorista, um CPF. Então, certamente não é o momento do governo burocratizar o acesso a este auxílio emergencial. Quem tem Bolsa Família, como dar entrada? Como disse, a pessoa está recebendo o Bolsa Família, em princípio não precisa fazer nada, porque como o governo já sabe quem são os destinatários desse benefício, o que vai ser feito seria uma substituição por aquele benefício maior. Então, até adiantei para vocês, foi comentado hoje pelo ministro da Cidadania, que aqueles destinatários de Bolsa Família seriam os primeiros a serem contemplados, porque são aqueles que o governo já tem estas informações. Outra pergunta, quando começa a pagar? Tão logo o governo divulgue os critérios e aí a serem observados para fins de cadastramento, regulamente essa lei, sancionada hoje
pelo presidente da República, mas nós já sabemos que vai ter aí um escalonamento de 3 ordens. Primeiro, os destinatários do Bolsa Família. Segundo, aqueles que não têm Bolsa Família, mas já estão cadastrados no CadÚnico. Terceiro, aí viriam os demais trabalhadores informais de baixa renda que vão fazer essa autodeclaração. Uma outra pergunta relevante. Como mãe solteira vai se cadastrar? Porque nós podemos identificar algumas situações até mesmo de fraude. A pessoa poderia ser a mulher residindo com um companheiro, tendo uma união estável. Esse companheiro pode ter um vínculo formal, pode ter uma renda expressiva, e essa pessoa simplesmente se dizer mãe solteira, se dizer responsável por uma família monoparental e buscar este benefício. Nesse primeiro momento, o governo vai ter que se preocupar com a boa-fé das pessoas, não pode burocratizar. Até porque no direito nós chamamos isso, como eu vou provar que eu não tenho uma esposa? Isso é uma prova diabólica. Como é que eu vou provar um fato negativo? Então, no processo civil, inclusive, nós não temos como viabilizar essa prova de um fato que não existe. É mais fácil provar o que existe. Está aqui a certidão de casamento, está aqui a declaração de união estável. Então, neste caso, certamente o que vai ser utilizado é essa autodeclaração. Lembrando que a pessoa que agir de má fé vai sofrer consequências, ter que ressarcir esse valor futuramente, sofrer um processo criminal, mas o nosso objetivo é que nesse momento todos nós tenhamos responsabilidade de saber usar os nossos direitos e não abusar deles, porque isso acarreta consequências jurídicas. O que mais que nós temos de pergunta aqui? E quem não contribui para a Previdência? Também tem essa situação. Como vimos, tanto pode ser o MEI, microempreendedor individual, que contribui, pode ser antigamente nós chamávamos de autônomo, hoje contribuinte individual, que se enquadra aí como um segurado obrigatório, teoricamente teria que estar pagando para a Previdência Social, mas é uma figura que não tem uma renda fixa. É um trabalhador que atua por demanda, que presta serviço de forma autônoma a diversos contratantes, então, por consequência, se mesmo estando inadimplente, estando aí com algum período de atraso e preenchendo os requisitos de renda, poderia também receber o benefício. Não precisa dar entrada em nada, como eu disse, por enquanto não, porque não saiu a regulamentação. Por enquanto, aquele que tem Bolsa Família é só aguardar, vai ser o primeiro a receber. Aquele que já está no CadÚnico também vai receber após, o pessoal que recebe o Bolsa Família. E por fim vai vir aqueles que são trabalhadores informais sem renda, que aí precisam fazer esse cadastramento e também emitir essa autodeclaração que preenche os requisitos. Aqui está dizendo não tenho conta no banco, isso também vai ser operacionalizado. Então, via de regra, aquelas contas poupança com uma destinação específica, com isenção de taxas. Então, é a mesma situação de uma pessoa que hoje vai pedir um benefício previdenciário e não tem uma conta no banco. Ela vai ser aberta para isso. Uma outra pergunta. Eu, meu esposo e 2 filhos recebemos os R$ 1.200. Então, por exemplo, se o seu esposo tem um emprego, ele é um trabalhador formal, ele não receberia, apenas você. Se você e o seu esposo não têm um vínculo de emprego formal, poderia sim, dentro dessa família, receber as 2 cotas. Os seus filhos, presumo que eles tenham menos de 18 anos. Por o fato deles terem menos de 18 anos, eles não vão receber cota alguma. Mas, independentemente do tamanho dessa família, o limite são 2 cotas por família, ou seja, 1.200, quer seja por uma família, quer seja por uma mãe solteira, uma mãe responsável por unidade monoparental. Ontem me questionaram a questão do pai solteiro, o pai que vive sozinho com seus filhos. Isso foi discutido no Senado no momento da votação e todos acharam que seria justo também estender esse benefício para os pais solteiros. Porém, por uma questão de procedimento legislativo, se eles fizessem esse ajuste naquele momento, teria que sair do Senado, voltar para a Câmara. E para não perder tempo, eles disseram, vamos garantir primeiro das mães solteiras e depois nós fazemos uma alteração contemplando também aí aqueles pais responsáveis por famílias monoparentais. Então também está no radar do governo a previsão de ampliar também para os pais que vivem sozinhos com os seus filhos. Uma outra pergunta. Tenho 17 anos, mãe solteira e recebo Bolsa Família. Tenho direito? Pelo critério etário, idade, não terá direito, porque tem que ser mais de 18 anos. Então, no caso, continuaria recebendo o Bolsa Família. Que mais tem que fazer? O que agora basta aguardar. Recebe o Bolsa Família mais os R$600? Não. Vai ter que optar pelo mais vantajoso. Certamente o governo já vai fazer essa indicação. Então, exemplo, a pessoa está recebendo
o Bolsa Família. E aí o que ela faz? Ela vai passar a receber o auxílio emergencial por 3 meses, vamos torcer que seja apenas por isso, que não haja prorrogação, vamos torcer para que, né, a pandemia passe o mais rápido possível aqui no nosso país, e aí, encerrando o pagamento do auxílio emergencial, volta a pagar o benefício o Bolsa Família, benefício assistencial. Então, mas não vai poder receber os dois. Aqui, estou encostado pelo INSS, mas acaba mês que vem. Então a pessoa está recebendo um benefício. A lei diz que aquele que está recebendo um benefício não tem direito a receber o auxílio emergencial. Então pode acontecer que no mês que vem encerre este benefício e aí a pessoa não mais é um beneficiário, não está mais recebendo este benefício. Então ela só poderia requerer após, né, o encerramento do benefício e se enquadrar em todos os demais requisitos. Eu vi uma pergunta agora, desempregado tem direito? É importante também destacar que se estiver recebendo seguro-desemprego, não tem direito. Então, apenas aquelas pessoas que estejam desempregadas, sem receber o seguro-desemprego, é que vai poder ter direito a receber o auxílio emergencial. Tem data para receber, como disse para vocês, tudo está dependendo da regulamentação por parte do governo para poder operacionalizar. Já chamei a atenção daquele escalonamento, primeiro destinatários do Bolsa Família, depois inscritos no CadÚnico, por fim virão aqueles que teriam que se cadastrar, que teriam que fazer a autodeclaração. Certamente eles não vão esperar primeiro pagar o Bolsa Família, depois os que estão inscritos no CadÚnico, para depois começar o cadastramento, a formalização. Neste primeiro momento já vai ser oportunizado para que o governo já possa ir se organizando e fazer o pagamento aí dessa terceira leva de auxílios emergenciais. Aqui também minha amiga, mãe solteira que recebe Bolsa Família. Vai receber, sim, neste caso, como disse, vai receber na primeira leva aí os destinatários de Bolsa Família, sendo ela mãe solteira, neste caso vai receber 2 cotas. Quem tem loja fechada vai receber, aí vai depender do grau de formalização. Seria um microempreendedor individual, que se enquadraria na situação, seria uma pessoa que tem uma loja e que não está formalizada, seria aí uma situação, né, de um microempresário que estaria num grau de informalidade, aí nesse caso sim, mas do contrário, pelo que a lei fala, teria que se caracterizar como um microempreendedor individual, aquele que só pode contratar um empregado, e também atender esses critérios de renda, principalmente aquele com relação à renda oferida no ano de 2018 para fins aí de imposto de renda. Então o governo vai cruzar informações para se certificar também quem de fato tem direito a receber. Aqui perguntando, precisa levar documentos? Como disse para vocês, em momento de isolamento social, certamente esse cadastramento vai ser online, vai ser por intermédio de mecanismos, de sistemas de informática que vão permitir que a pessoa faça o cadastramento. Então não precisa ir até o INSS ou até a agência de banco, certamente eles vão procurar não manter aglomeração de pessoas. Aproveito também para chamar a atenção acerca dos golpes que estão circulando pela internet. Eu já recebi mensagem aqui de WhatsApp dizendo que já estaria aberto o cadastro para fins de receber o auxílio emergencial, bastava eu colocar meus dados, só faltava perguntar o número da conta e a senha. E dizendo que eu teria que passar essa mensagem para outras pessoas. Então, muito cuidado com isso. Nós sabemos que o governo e também, por exemplo, instituições financeiras, os bancos, via de regra, não enviam correspondência para vocês, não enviam e-mails para vocês. Então, utilizam canais, oficiais de comunicação. E se eventualmente vocês receberem aí algum comunicado que identifica uma certa credibilidade, na dúvida, liga para o banco, liga para algum órgão que possa prestar uma informação para se certificar, para que vocês não venham ser vítimas de um golpe. Aqui, outra pessoa não tem o computador para fazer isso. Nós sabemos, por exemplo, os pedidos de benefícios previdenciários, tanto pelo computador quanto aplicativos de celular. A pessoa consegue acessar, por exemplo, o meu INSS pelo celular. O banco também, nós temos a possibilidade de utilizar os aplicativos do banco pelo celular. Se a pessoa acabou de mandar essa pergunta, participando dessa live, é presumido que tenha um celular. Então, por consequência, isso vai ser possível também. Aqui também foi a pergunta novamente, a questão do estagiário tem direito. Primeiro, a questão da idade, teria que ter mais de 18 anos. Segundo, o objetivo do governo é proteger a situação dos trabalhadores informais. Lembrando que quem estagia
tecnicamente não é um trabalhador. Por quê? Porque você está desenvolvendo uma atividade que tem como objetivo conciliar teoria com prática e você não recebe um salário, você recebe uma bolsa. Então, teoricamente, você não se enquadraria neste conceito, a menos que você exerce o estágio aí no período da manhã e no período da tarde desenvolve uma atividade informal. Então, você receberia por outro fundamento, não pelo fato aí de ser um estagiário. Quem recebe auxílio reclusão poderia receber o auxílio emergencial? Não, porque auxílio reclusão é um benefício previdenciário concedido aí aos dependentes de um segurado de baixa renda que venha a ser preso em regime fechado. Então, neste caso, aquele que recebe um benefício previdenciário, quer seja auxílio reclusão, salário e maternidade, quer seja auxílio doença, aposentadoria, não vai ter direito. Além disso, como referi logo no início, se receber benefício assistencial, BPC-Loas também não tem direito, e se receber seguro-desemprego também não vai poder receber o auxílio emergencial. Certo? Vamos a outra pergunta aqui. Tem amparo para a doméstica? A doméstica, se ela for contratada, formalizada com carteira assinada, ela não se enquadra nesse conceito de trabalhador informal, porque ela é uma segurada obrigatória da Previdência na qualidade de empregado doméstico. Aí, para essa situação da doméstica formal, nós vamos ter outras medidas do governo. Possibilidade de antecipação de férias, vamos ter compensação de jornada de trabalho, banco de horas, tudo que a MP 927 estabeleceu para os empregados, digamos, comuns, vamos utilizar também para os domésticos naquilo que couber. Então vai ser possível. Mas vocês podem me dizer, mas ela não é uma doméstica, ela é uma diarista. Então ela se enquadraria, se ela estiver contribuindo para a Previdência, ela seria uma contribuinte individual que de fato não tem uma renda fixa. Então, neste caso, nessa situação de uma diarista, né, não tendo renda fixa e se enquadrando nos demais requisitos, ela poderia ser contemplada. Outra pergunta. Tenho Bolsa Família, mas meu marido não. E está desempregado. Ele poderia receber? Sim, se ele se enquadra nesse conceito aí de trabalhador informal, no caso, né, teria direito. O fato de a esposa estar recebendo o Bolsa Família não é um impeditivo, tanto que não é um impeditivo para ela própria, a esposa, receber esse benefício. Então também não teria impeditivo. Deixa eu ver o que mais nós temos de pergunta. Tá aqui, mãe solteira que contribui como facultativa baixa renda. Vai receber, então, neste caso, né, ela não estando recebendo um benefício, não estando recebendo nenhum tipo de benefício previdenciário, também seria uma hipótese de receber também o auxílio emergencial, inclusive se evidenciar a situação aí que é responsável por a entidade monoparental, ou seja, a mãe solteira, poderia ter mais de uma cota. Aqui também fala do feirante, o produtor rural. Isso é muito interessante, porque presumo eu que nesse primeiro momento o objetivo do governo foi né, atacar a situação de condições de vida aí dos trabalhadores urbanos nesse primeiro momento, que é a grande preocupação. Por quê? Porque é na cidade que as lojas estão fechadas, que o comércio, que as empresas, e as pessoas estão trancadas dentro da sua casa sem poder trabalhar, ganhar sua fonte de renda e comprar alimento e se manter. A situação do campo. Muitas vezes, se eu moro numa fazenda, pelo menos a minha subsistência eu tenho garantia, porque de fome e de sede eu não vou morrer se eu desempenhar uma atividade na agricultura que garanta a minha subsistência. Então, em tese, nós poderíamos ter um entendimento restritivo em relação aos trabalhadores rurais, mas nós sabemos que há vários trabalhadores rurais que atuam como comerciantes informais. Assim como eu posso ser um informal tendo uma lojinha, uma banquinha de camelô vendendo relógio, na esquina eu também posso vender hortifruti, eu também posso vender os produtos que eu planto no meu estabelecimento, na minha localidade, na minha casa. Então, neste caso, também teria essa possibilidade de se enquadrar nesse conceito aí de ser um vendedor em caráter autônomo, que, não obstante, produz as mercadorias que está comercializando. E tem também um aspecto de fundo aí constitucional, lá no artigo 194 da Constituição, que fala dos objetivos que nós vamos interpretar como princípios da Seguridade Social, é manter aí uma equivalência em relação, uma isonomia em relação aos benefícios e serviços que são garantidos à população urbana e rural. Então nós temos que cuidar que, se eventualmente vier uma regulamentação restringindo o acesso dos trabalhadores rurais a
este auxílio emergencial, mesmo que preenchendo todos os requisitos, isso poderia ser questionada a constitucionalidade. Mas nesse primeiro momento, como eu disse para vocês, o objetivo em face desse momento de pandemia é atender aquelas pessoas que não têm como manter a sua subsistência, porque não pode sair de casa, não pode trabalhar, não pode garantir a sua renda para se sustentar. Aqui, e o contribuinte individual que tem doméstica. Vamos pensar. A doméstica contribui como contribuinte individual. Nesse caso, ela vai ser uma diarista. Então, ela não é uma empregada doméstica. Ela presta serviço não mais do que 2 dias na sua casa. Então, neste caso, ela seria uma contribuinte individual. E aí, aquela mesma situação, não estando recebendo benefício, comprovando que ela é uma trabalhadora que não tem uma renda fixa, poderia fazer jus. Mãe solteira de menor vai ficar com... não vai receber, exatamente. Essa é uma observação relevante, porque a mãe solteira que tem aí 17 anos e 10 meses, ou 9 meses, vamos dizer que seria os 3 meses faltantes, não vai ser contemplada nesse momento. Na pergunta que foi colocada anteriormente, pelo menos estaria recebendo o Bolsa Família. Mas, neste caso, não seria o auxílio emergencial que iria socorrer as pessoas aí que se enquadrariam numa idade abaixo de 18 anos. Quem entrou agora ainda não foi regulamentado. É preciso esperar. Algumas perguntas que entraram agora já foram respondidas. Tá. Então, só para reforçar, por enquanto ainda não teve a regulamentação do governo. Nós estamos aguardando aí a regulamentação da lei que foi sancionada hoje pelo presidente da República. É ela que vai dizer qual vai ser o sistema utilizado para viabilizar o cadastramento daquelas pessoas que não recebem o Bolsa Família e também não recebem não estão cadastradas no CadÚnico, aqueles demais trabalhadores informais. Então eles vão ter que se cadastrar e fazer essa autodeclaração de que preenchem todos esses requisitos. Mas não saiu ainda, estamos torcendo para que o quanto antes nós tenhamos essa regulamentação e já indiquem qual o sistema que vai ser utilizado. Não se preocupem que assim que sair alguma novidade, eu vou procurar atualizar vocês aqui por intermédio do Instagram, assim como essa live vai ficar salva, quer seja no YouTube, quer seja no IGTV. Aquele que entrou agora não acompanhou desde o início, fica tranquilo que nós vamos disponibilizar esse material aí para que vocês possam ir esclarecendo as dúvidas. Deixa eu só ver o tempo como está aqui, tem ainda, não tem problema. Se no mesmo lote tem dois familiares, pode cada chefe de família? Tem 2 famílias? No mesmo lote? Entendi, no mesmo lote do imóvel, no mesmo terreno. Tem 2 famílias. Isso é importante porque o critério de família vai ser considerado a coabitação. Então, quem mora na mesma casa, para ver a composição da renda dessa família, para ver se não supera os percentuais aí de meio salário mínimo por pessoa ou até 3 salários mínimos por toda a família, via de regra o critério que tem sido utilizado é a coabitação. Pessoas que moram na mesma casa. Então, o que poderia ser alegado é que, não obstante morem no mesmo lote, no mesmo terreno, não seria uma situação de coabitação. Então, tem que levar isso em consideração para que a renda de outras pessoas não sejam computadas numa determinada família e prejudicar que a pessoa tenha acesso. Quem tem CTPS assinada tem direito, se tem carteira assinada, é empregado formal. Então, se é empregado formal, estaria afastado desse auxílio emergencial que é focado, é destinado aí para os trabalhadores informais, trabalhadores que não têm uma renda fixa. Como disse, foi aprovado, pelo que eu vi agora no G1 aqui, uma medida provisória estabelecendo medidas de proteção da renda, de proteção ao emprego. Então nós já tínhamos aí com a MP 927 a questão de férias antecipadas, férias coletivas, banco de horas e preservar aí a prevalência do negociado sobre o legislado, e agora se estabeleceu essas possibilidades de redução proporcional de jornada e salário, e a depender do quantitativo dessa redução, inclusive o governo entrando com o seguro-desemprego. Então, não tive tempo de me debruçar ainda sobre essa nova medida provisória, porque faltavam 5 minutos para começar essa live, que eu abri o G1 aqui e vi essa novidade, e depois eu vou ler e passo essas informações para vocês. Mas apenas fixando, quem tem carteira assinada é um segurado empregado, e por consequência não teria direito. Outra pergunta: estou desempregada há 4 anos. Trabalho como cuidadora
mas não tem o registro. Seria um caso de um trabalhador informal. Então, também preenchidos os demais requisitos, né? Vai que essa pessoa é casada com uma pessoa que tem uma renda elevada. Aí prejudicaria no critério de renda, mas do contrário, não sendo essa a situação, também sendo pessoa maior de 18 anos, poderia fazer jus a receber este benefício. Então, vamos ver aqui o que é mais. Outra pergunta. Quem recebe o Bolsa Família tem de optar, perde o Bolsa? Na verdade, o que vai acontecer é uma suspensão do pagamento do benefício menor. Vamos dizer aqui que o benefício do Bolsa Família é inferior, a renda dele é inferior ao auxílio emergencial da ordem de R$ 600 por cota, podendo chegar até 2 cotas familiares. Então, neste caso, seria uma suspensão do Bolsa Família pelo prazo de 3 meses e, passado esse período, e tomara a Deus que não tenhamos que prorrogar, que consigamos superar essa pandemia não mais do que em 3 meses, aí volta a pagar o benefício do Bolsa Família, ele vai ser reestabelecido. Aqui também a MP 927 é aplicada a funcionários contratados pelas sociedades de advogado ou sociedade individual, se a forma de contratação desses empregados, desses funcionários aqui é na modalidade de um vínculo de emprego, aí sim se aplicaria a MP 927. Então, porque ela visa preservar o emprego. O que eu muitas vezes vejo é contratação que escritórios de advocacia fazem na forma de uma sociedade. Então, você não é meu empregado, você é meu sócio. Cria aquela figura como se fosse uma pessoa jurídica. Então, neste caso, não seria a situação de conceder férias, de conceder direitos trabalhistas em virtude de um vínculo de emprego, porque seria uma relação mais contratual, mais de caráter empresarial. Mas se que a sociedade de advogado contrata uma secretária, assina a carteira, temos essa situação também, tanto na MP 927, quanto agora essa nova medida provisória, que, como disse para vocês, foi veiculado agora à noite no G1, que visa justamente preservar o emprego, preservar a renda desses trabalhadores formais. Certo? Vamos ver o que mais, ver se tem mais alguma dúvida. Tá chegando, trabalhei 15 dias em março. Quem vai pagar esses dias? Deixa eu entender essa pergunta. Se você tem carteira, foi contratada, tem carteira assinada e aí trabalhou 15 dias e depois não trabalhou mais, se é um vínculo de emprego, quem teria a obrigação de pagar é o próprio empregador. Agora, poderia ser aí um contribuinte individual, um autônomo que trabalhou, fez aí uma determinada atividade por este prazo. Então, teríamos que aprofundar um pouco mais essa pergunta aqui para saber como foi essa contratação. Um detalhe importante também em relação à questão do benefício de auxílio-doença, nessa alteração aí que foi sancionada hoje pelo presidente da República, tem uma previsão de que as empresas ficam desoneradas de pagar os 15 primeiros dias de salário daquele empregado afastado por uma incapacidade. Então, aquela situação pode ser por coronavírus, por exemplo, a pessoa ficou incapacitada. Se é um segurado empregado, via de regra, a empresa paga os primeiros 15 dias, a partir do 16º encaminha para a Previdência e a Previdência passa a pagar a partir do 16º dia. Isso é o padrão com segurado e empregado, carteira assinada. Porque se é um doméstico, se é um contribuinte individual, ele vai receber desde a incapacidade, desde o afastamento da sua atividade. Mas o governo preocupado também com essa situação dos empresários, o que vai permitir você, empregador, que tem aí um funcionário que ficou incapacitado por mais de 15 dias, ele vai receber o benefício. O INSS vai pagar somente a partir do 16º dia. Entretanto, o que você, empregador, pagou do primeiro ao 15º dia de salário, você vai poder deduzir das contribuições sociais devidas pela empresa. Então, em última análise, o empregador não vai sofrer essa despesa, esse encargo de ter que suportar o pagamento dos 15 primeiros dias de salário. Essa franquia que nós chamamos vai ser suportada pelo governo em uma alteração emergencial também, em virtude desse período de coronavírus. Outra pergunta. Sou garçom e trabalho de vez em quando. Tenho direito? Então, primeiro nós temos que saber se esse garçom não é um intermitente. Porque mesmo sendo um intermitente, vai ter direito se estiver naquele período de inatividade, que ele não está sendo demandado.
Mas pode ser um garçom que atua como freelance, atua de forma autônoma, de modo extremamente informal, né? Numa semana trabalha num restaurante, na outra numa churrascaria, enfim, vai se trabalhando por demanda, não tem carteira assinada. Ele se enquadraria nesse conceito aí de trabalhador informal sem uma renda fixa. Então, neste caso, se não está recebendo Bolsa Família nem inscrito no CadÚnico, aguarde o momento de fazer aí esse cadastramento, de fazer essa autodeclaração de que preenche todos os requisitos. Por consequência, vai fazer jus também a receber este auxílio emergencial. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu não respondi. Mas como eu disse, pessoal, aqueles que entraram agora, essa live vai ficar salva, né, no meu IGTV e também no YouTube. E aí vocês vão ter acesso a esclarecer eventuais dúvidas, porque logo no início da live que eu fiz um apanhado geral, né? O que mudou com a sanção da lei, o que está vigorando, quais serão os procedimentos a serem adotados. Já procurei esclarecer algumas dúvidas pontuais de quem tem ou de quem não tem direito. Então fiquem tranquilos que qualquer novidade que surgir, eu vou atualizar vocês. Mas reforço aquela observação, cuidado com as fraudes, não fiquem clicando em links de e-mails que vocês recebem aí, dizendo que vocês podem ter direito ao auxílio emergencial, que vocês podem receber Bolsa Família, clique aqui para cadastrar no CadÚnico, muito cuidado, porque tem gente de má fé aí, né, procurando lesar as pessoas, pegando acesso aos dados. Muitas vezes, se a pessoa tem acesso aos seus dados pessoais, né, as informações aí, pode fazer uma compra pela internet no seu nome, então tem que cuidar, tem que ter muita cautela em relação a isso, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eventualmente... Aqui, acho que a Brena está dizendo que eu não respondi, se puder mandar de novo, que passou aqui. Ela disse que perguntou 15 vezes. Por favor, pergunte a 16ª, que agora eu vou ler aqui, que está passando na timeline aqui extremamente rápido, eu não estou conseguindo acompanhar. Vamos lá, copia e cola aí que agora a gente vai conseguir acompanhar. Se não, se eventualmente eu não consiga responder a pergunta de algum de vocês, me encaminha pelo direct. Eu passei hoje à tarde quase toda aí respondendo dúvidas, por isso que eu resolvi fazer essa live, para de forma mais abrangente possível poder, né, esclarecer essas dúvidas. Já foi liberado? O que já foi liberado? Tem uma pergunta aqui. O Wellington está fazendo, já foi liberado? Você diz o acesso ao auxílio ainda não, ele pressupõe uma regulamentação por parte do governo, a lei foi sancionada, que já é, né, um aspecto extremamente positivo, agora falta regulamentar como vai se operacionalizar, né, aonde as pessoas vão se inscrever, quais documentos terão que apresentar, se vai ser pela internet, se vai ser pelo aplicativo. Então fiquem tranquilos que isso vai acontecer, só estamos aguardando agora essa regulamentação. É que, de fato, o governo teve essa preocupação de, né, estabelecer esse auxílio emergencial para os trabalhadores informais, e agora também já está fazendo essa medida provisória para socorrer também os trabalhadores formais, os empregados que também, né, estão muitas vezes sem ter condições de trabalhar porque o seu empregador está com um estabelecimento fechado. Estou aguardando aqui para ver se vem mais alguma dúvida. De qualquer forma, ainda temos algum tempinho aí para esclarecer. Mas, como disse, né, fiquem à vontade, porque essa live vai ficar salva, e se eventualmente surgir alguma outra dúvida após aí essa nossa conversa, né, nos encaminhe, que é do total interesse procurar esclarecer vocês aí acerca dos direitos. É um momento bastante tenso que nós estamos vivendo, bastante atípico, então nós temos que procurar obter informações aí de fontes seguras. Estou vendo uma outra pergunta aqui. Sou mãe solteira com 2 filhos. Minha carteira foi assinada, vai fazer 3 meses. Tenho direito? Nesse caso, por ser um empregado, né, um empregado formal com carteira assinada, não. Porque a legislação fala que tem que ser acima de 18 anos e não ter emprego formal. Tendo a carteira assinada, você terá outras medidas de proteção por intermédio da MP 927, por intermédio até mesmo de a antecipação de férias, por exemplo. Você não tem 12 meses, ainda não teria direito a férias, mas poderia, né, antecipar, seria uma medida que o empregador, acordando com o trabalhador, poderia fazer, assim como fazer o trabalho remoto, também há essa possibilidade. Outra pergunta: minha irmã é mãe solteira, tem 2 filhos, recebe Bolsa Família. Então, neste caso, ela vai receber R$ 1.200, ou seja, né, 2 cotas, por ser mãe solteira, por ser aí responsável por uma entidade monoparental. Então, neste caso, se enquadrando nos demais requisitos, ela vai ter direito a 3 cotas de R$ 1.200.
que está dizendo esse benefício pode ser sacado com o cartão cidadão, ainda não foi regulamentado. Presumo eu que o governo vai procurar desburocratizar o máximo possível em relação a esse procedimento de saque. Pessoas que já tenham conta onde recebam um benefício, né, por exemplo, o Bolsa Família, poderia já aproveitar. Não creio que haja aí uma burocratização maior. Aqui não sou MEI, mas minha loja está fechada. Não recebo nada. Então, né, temos aquela possibilidade, tanto sendo um MEI, microempreendedor individual, sendo um contribuinte individual, segurado obrigatório, aquele que contribui, é o advogado, é o eletricista, é o encanador, mas nós temos o trabalhador informal, tipicamente, aquele efetivamente que não contribui para a Previdência. Um exemplo que eu trouxe, né, é o motorista de aplicativo. Sempre que eu pego um Uber aqui em Brasília, eu pergunto, meu senhor, você está recolhendo o INSS? Boa parte diz que não. Então essa pessoa está na informalidade, porque quando ficar doente não vai ter algum benefício previdenciário. Então, neste caso, sendo um trabalhador informal, não tendo uma renda fixa, poderia, preenchidos os requisitos, também receber. O que mais aqui? Uma pergunta. Como saca o dinheiro no cartão do Bolsa Família? Quem vai fazer 18 anos em maio? Tira. Então, neste caso, né, como disse, o auxílio emergencial é para pessoas acima de 18 anos. Se você está aí com 17 anos, 11 meses, 29 dias, espera um pouquinho, porque somente com 18 anos, é o que diz a lei, é um critério objetivo, que vai poder ter acesso ao benefício. Aqui está perguntando, eu vou sacar no cartão do Bolsa Família? Ainda não foi definido, mas vejo uma grande probabilidade disso acontecer, até porque o benefício vai ser suspenso, o Bolsa Família suspende, paga o auxílio emergencial por 3 meses e depois volta o Bolsa Família. O que está dizendo aqui? Vi informação de que apenas os desempregados até 20 de março, então quem pediu demissão não terá direito. De fato, eles fizeram um corte em relação a isso, né, até o período agora 20 de março, com a decretação de estado de calamidade e tudo. Então, neste caso, apenas estas situações. Até porque o objetivo do governo não é que a pessoa peça demissão para receber um auxílio emergencial. Até porque se essa pessoa, né, pedir demissão, também não vai receber o seguro-desemprego. Mas se for demitida, ela vai receber o seguro-desemprego e, neste caso, não teria direito ao auxílio emergencial. Então, não é o objetivo do governo fazer com que as pessoas deixem de ter um vínculo formal de garantia de renda, que é o emprego, para buscar uma medida assistencialista pontual nesse momento em caráter emergencial. Então, por isso fizeram este corte aí, para não ter simulação. O empregador chega para o trabalhador, vamos fazer um acordinho, vamos simular uma demissão ou até um pedido de demissão para você poder receber aí esse auxílio emergencial, depois eu te recontrato. Também poderia ser uma fraude em relação a este auxílio emergencial. Que mais? Meu cartão cidadão está bloqueado. Certamente eles vão estabelecer aí o procedimento para restabelecer o cartão, para desbloqueá-lo, e também, havendo um procedimento de pagar por outra forma, um outro cartão, até mesmo um outro banco, certamente vai ser fornecido outro. Aqui, ganho pensão do marido, mas meu filho mora comigo. Tenho direito? Então, a mãe reside sozinha com o filho, se enquadra nesse conceito de família monoparental. Teoricamente, tem direito às 2 cotas. Agora, quanto ela recebe de pensão? Né? Se for aí a pensão do Wesley Safadão, não vai ter direito. Então temos que cuidar isso, o valor que a pessoa recebe, como é feito esse pagamento, se é um desconto em folha, onde o governo vai ter informação de quanto isso é repassado. Então, certamente, isso pode repercutir. Motorista de aplicativo recebe, né, foi o exemplo que eu trouxe. Por exemplo, ele pode estar contribuindo para a Previdência Social, ser aí, né, um contribuinte individual, segurado obrigatório, garantindo seus direitos previdenciários, mas não tem uma renda fixa. Se enquadrar nesse conceito aí de baixa renda, até mesmo vamos verificar como foi a declaração do imposto de renda dele aí de 2018, que vai ser um outro critério, não só a renda per capita, meio salário mínimo por ente familiar, no máximo 3 salários mínimos por todo o grupo familiar, e também aí aproximadamente R$28 mil aí, no que tange a declaração de 2018. Se enquadrando nesses critérios, sim. E da mesma forma, se é um motorista de aplicativo que não contribui, aí sim que ele se enquadra nesse conceito de trabalhador informal. Que mais? Mãe solteira que contribui como facultativa, baixa renda, recebe. Seria aquela situação de um contribuinte facultativo,
e, por consequência, teria direito. Deixa eu ver, eu acho que foi tudo. Aqui tem mais algumas só que eu recebi agora. Deixa eu ver aqui. Aqui. A Brena perguntou 30 vezes. Aqui, a Brena perguntou. O que está falando? A Brena está dizendo que perguntou 30 vezes. Eu tinha visto aqui agora. Agora vai. A Brena está falando. Sou mãe solteira. Vamos lá. De uma menina de 4 anos. Certo. Vamos lá. Recebi bolsa. Recebe bolsa ainda? Bolsa Família? Sim, sim. Mesmo você recebendo o Bolsa Família, você vai ter direito a receber o auxílio emergencial, inclusive no primeiro lote. Né? Pessoas que recebem o Bolsa Família vão receber o primeiro lote, porque o governo já tem acesso a essas informações. O que você não vai poder é receber os dois. Não vai poder receber o auxílio emergencial mais o Bolsa Família. Então vai suspender o Bolsa Família, você recebe o auxílio emergencial por 3 meses. Neste caso, por si aí, mãe solteira receberia 2 cotas, no caso seria a situação de R$ 1.200 por 3 meses. Encerrado esse período, não sendo prorrogado o auxílio emergencial, aí volta a receber o Bolsa Família. Então, está respondido aí, você vai ter direito e com a possibilidade de receber primeiro agora no primeiro lote, certo? Então, não tem problema algum. E quem não está recebendo o Bolsa Família vai também poder receber logo no segundo lote, que é aqueles inscritos no CAD Único. Pessoal, está faltando 5 minutos. Se alguém tiver aí alguma dúvida emergencial, a gente responde. Do contrário, como disse, a live fica salva e também pode me demandar por direct aí, que eventualmente eu vou esclarecendo e atualizando tão logo saia essa regulamentação. Provavelmente eu vou fazer uma nova live aí para explicar o que vocês devem fazer para ter acesso a este benefício. Aqui tem mais um. Moro só com minha filha, pago aluguel, ela tem 5 anos e até hoje nem o Bolsa Família consegui. Então, neste caso, você, não recebendo o Bolsa Família, não estando cadastradas aí no CAD Único, teria a possibilidade de receber no terceiro lote, levando em consideração a situação de trabalhador informal que não tem renda e morando sozinha com a filha, a possibilidade de receber 2 cotas, ou seja, R$ 1.200 pelo período de 3 meses. Então, pessoal, só tenho a agradecer vocês pela companhia nessa noite. A minha intenção foi compartilhar um pouco das novidades que tivemos. Ainda não temos informações definitivas, porque falta a regulamentação. Mas não se preocupem que, tão logo sai essa regulamentação, eu vou poder atualizar vocês, dar uma orientação daquilo que vocês podem fazer para garantir esse direito, porque também é uma obrigação do Estado, responsável por garantir a seguridade social, que envolve não só direito à saúde, envolve direito à previdência e também direito à assistência social. Tá bom? E quem puder aí divulga para os amigos essa live que vai ser divulgada no IGTV e também no YouTube, que assim mais gente sabendo essas informações, mais pessoas vão poder aí exercer o seu direito. Tá bom? Então, um abraço a todos, uma boa noite e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!